Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos para mais um Evangelho no Lar, onde falaremos dos ensinamentos, dos conhecimentos que o Mestre Jesus nos deixou, agradecendo a presença de todos. E é com muita alegria que iniciamos mais um Evangelho, informando que essa reunião, esse Evangelho está sendo gravado e logo mais a gravação estará disponível no Facebook do Lar do Amor Cristão e também no canal do YouTube do Lar do Amor Cristão. Nesse folheto que podemos ver aí, se refere às cestas básicas que nós distribuímos mensalmente, já foi concluído já para esse mês de agosto, agora já estamos aí arrecadando já para o mês de setembro. Tá? Então, quem quiser contribuir aí no folheto, no site do Lar do Amor Cristão, estão todas as informações e a forma que pode ser usada para contribuir com a formação dessas cestas. E quem desejar pode colocar água para ser fluidificada durante este evangelho. Os pedidos de vibrações, cursos e também os grupos de estudo estão todos lá detalhados no site. Então, tem lá uma divisão para cada assunto, então pode ser acessado e fazer a sua solicitação por lá mesmo. Tá? Então, agradecemos a atenção de todos. O tema da noite de hoje, continuando o estudo das epístolas de Paulo, hoje nós vamos estudar a epístola aos Coríntios, e o título é Não sabeis que vós sois o templo de Deus. Quem vai fazer a apresentação, nossa querida Regina Horácio, pois faremos as vibrações. E agora, para nós começarmos a sintonizar com esse clima de paz, de amor, que o Evangelho nos traduz, vou convidar aqui a Jéssica Conte, ela vai fazer uma leitura para nós. Boa noite, Jéssica. Muito obrigado aí por participar. Imagina, boa noite a todos. Bom, hoje eu vou ler a mensagem do livro Segue-me, ditado pelo Espírito de Emmanuel e psicografado por Chico Xavier. A mensagem chama Renovemo-nos. Então, vou começar. Quanta gente fala em Cristo sem buscar-lhe a companhia. Há quem lhe recite as lições com maravilhoso poder de memória, sem lhe haver soletrado jamais qualquer ensinamento na linguagem da ação. Há quem se reporte ao Evangelho anos a fios, sem procurar-lhe a inspiração em momento algum. Muitos dizem, quero Jesus, mas não o aceitam. O problema do cristão, todavia, não é apenas suspirar pelo Senhor, é permanecer com ele, assimilando-lhe a palavra e seguindo-lhe o exemplo. Não apenas crença, mas comunhão. Se pretendes quebrar algemas que te prendem à sombra, não bastará te rotules com esse ou aquele título no campo das afirmações exteriores. É imprescindível te transformes por dentro, fazendo luz para o cérebro e luz para o coração. Para isso, se procuras com a boa nova o caminho da própria felicidade, lembra-te de que é preciso estar nossa alma em Jesus, para renovar-se com segurança. Aprendamos a ver com o entendimento do Senhor, a ouvir com a sublime compreensão que lhe assinalou a passagem no mundo, a trilhar a senda humana com o sentimento que lhe marcou as atitudes e a usar as mãos no sumo bem, como as utilizou o Divino Mestre, e certamente, ainda hoje, seremos nova criatura, ajudando a Terra pela qualidade de nossa vida e edificando em nós mesmos, a excelsitude do céu. Finalizo. Muito obrigada, gente. Muito obrigada a todos. Obrigado, viu, Jéssica? Imagina. Leitura. Então, agora eu vou convidar a todos para a gente deixar um pouco de lado nossas preocupações, nossas tarefas do dia a dia, e assim nos harmonizar
com esses fluidos de paz, de amor, de tranquilidade, que o Evangelho nos remete, agradecendo essa oportunidade, desse aprendizado, desses momentos de tranquilidade, de paz. E juntos faremos o Pai Nosso para iniciarmos o Evangelho da noite. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos ofendeu. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todos os males. Porque é teu o reino, o poder e a glória para todos sempre. Graças a Deus, graças a Jesus. Muito bem, então agora convidamos a nossa querida Regina Horácio para fazer a apresentação da Epístola da Noite. Boa noite, Regina, muito obrigado. Boa noite, Ângelo, eu que agradeço. Boa noite, amigos. Então, hoje nós vamos estudar uma citação que está na carta mencionada como a primeira de Paulo aos Coríntios. Corinto era uma cidade portuária localizada na região da Grécia. Um importante centro comercial que atraía comerciantes e pessoas de diversos lugares. Pessoas de origens diferentes e que, por isso, promoviam a mistura de culturas e costumes naquela região. Uma grande diversidade de ideias e pensamentos, inclusive no contexto religioso. Paulo viveu em Corinto por quase 2 anos, e mais ou menos 6 anos depois de ter saído de lá, escreveu essa carta aos cidadãos de Corinto com o objetivo de fortalecer-lhes a fé, relembrando a mensagem de Jesus. Na carta, Paulo afirmava que as diferenças são naturais, que conforme ensinava Jesus, os costumes, as formas do exterior não têm importância. Que o que importa a Deus é o que vai dentro de nós. E Paulo ressalta as palavras do Cristo com a citação que estudamos hoje. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Fazendo referência ao que ensinou Jesus sobre que o reino de Deus não vem com aparências exteriores. Ele está dentro de nós. Emociona sabermos disso, né? Que nós somos o templo de Deus e que Deus habita em nós. E como vamos encontrá-lo? Aí, para compreendermos essa busca, nós vamos recorrer ao comentário pleno e atraente de Emmanuel, que consta no capítulo 30 do livro Fonte Viva, sob o título Educa. Nele, o Emmanuel discorre sobre a pedagogia divina no processo educativo do nosso aperfeiçoamento. Um processo que se dá por meio do desenvolvimento das nossas potencialidades em nossas diversas reencarnações. O alcance desse processo será a manifestação de Deus em nós. E é nesse sentido do desenvolvimento das nossas potencialidades que Jesus compara o reino de Deus a um grão de mostarda. Diz Emmanuel, na semente minúscula reside o germe do tronco benfeitor, indicando os primeiros estágios do desenvolvimento. Quer dizer, como filhos de Deus, nós somos sementes minúsculas, mas repletas do potencial divino. Por isso, Jesus afirmou, vós sois deuses. Mas para que a semente germine, ela precisa ser plantada. E aí, como contou Jesus na parábola,
A semente não brota se não for plantada no seu campo. E notemos que não é um campo qualquer. Jesus diz, no seu campo. Assim, nós somos sementes e nos encontramos plantadas no lugar certinho para germinarmos. A germinação requer condições apropriadas, por isso não basta só estar plantada, né? Precisa também das condições apropriadas. É preciso a atenção e os cuidados certos para que ela se desenvolva e floresça. Lá no capítulo 1 do Livro dos Espíritos, os bons espíritos explicam que trazemos em nós o potencial evolutivo, mas só o desenvolveremos dedicando esforço e determinação. E acrescentam ainda que isso leva tempo. Cada semente tem o seu tempo de crescimento. E no livro Jesus no Lar, psicografado por Chico Xavier, o autor Neio Lúcio, ele conta que, certa vez, Isabel, mãe de João e Tiago, perguntou a Jesus se ele carregava algum talismã mágico que lhe proporcionava a capacidade de fazer tudo o que ele fazia. E Jesus respondeu que realmente ele conhecia um talismã de maravilhoso poder que, se usado de forma correta, proporcionaria a aquisição de todos os dons do nosso Pai. Usando esse talismã de forma correta, alcançaremos a descoberta dos tesouros do amor, o descortinar do entendimento, a possibilidade da comunhão divina. É possível, com esse talismã, reatar relações de companheiros em discordância. Enfim, Jesus diz que esse talismã revela 1000 modos de enriquecer a vida que vivemos, acumulando felicidades. Nossa, a Isabel e os demais que ouviam ficaram encantados e curiosos, e logo perguntaram: pois então nos conte, Jesus, onde podemos adquirir semelhante bênção? E Jesus, sempre complacente, amoroso, responde: esse talismã, Isabel, é propriedade comum a todos. É a hora que estamos atravessando. É cada minuto que vivemos com sabedoria. Esse talismã é o tempo que devemos saber aproveitar. Então, dessa forma, nós vemos que Deus concede a cada um de nós o campo certo para nos desenvolvermos, pelo tempo que precisarmos. Ele só nos pede que aproveitemos esse tempo nos dedicando ao nosso aperfeiçoamento e cuidando também do lugar onde ele nos plantou. Cuidar do lugar onde Deus nos plantou é tornar esse campo um terreno fértil, fortalecendo os corações à nossa volta, com bondade, com esperança, com respeito, com amor. É a respeito disso que o nosso querido Chico recomendava: não devemos permitir que ninguém saia da nossa presença sem se sentir melhor e mais feliz. E para tudo isso, Paulo alerta: basta a vontade. A vontade é o princípio da germinação. É por ela que Emmanuel nos provoca: qual o tamanho da nossa vontade? Temos vontade de crescer, de nos tornarmos melhores? Lembremos que quando a semente não é devidamente cultivada, o seu potencial se perde. Ela fica lá, só uma semente. Na mensagem lida pela nossa querida Jéssica, o Emmanuel esclarece que a proposta de Jesus é justamente a de nos impulsionar à vontade. Diz Emmanuel ainda que se Jesus veio até nós,
é porque confiava em nossa capacidade de renovação. E foi assim que ele nos habilitou, sendo nosso guia para seguirmos os seus ensinamentos e sendo nosso modelo para copiarmos o seu comportamento. Porque, como disse Jesus, ninguém subirá a meu Pai se não for por mim. Jesus nos habilitou, mas é importante lembrar que toda habilidade requer vontade. Também no livro Missionários da Luz, o André Luiz diz que o ser humano é uma espécie de lâmpada que tem a capacidade de emitir luz. Porém, é um processo que envolve esforço pessoal. Esforço em revestirmos de luz nossa mente e o nosso coração. Diz também a querida Teresa de Ávila, no seu livro Castelo Interior, que para alcançarmos a morada divina, que está bem aqui dentro de nós, no castelo, no centro do nosso castelo, não bastam palavras, é preciso pôr mãos à obra. Exercitarmos o nosso coração praticando as virtudes que nos importam. Então, a gente vê que o que fazer e o como fazer são informações divinas que temos em abundância. Mas o fazer depende de nós, é a nossa parte. E Divaldo Franco contava que, certa vez, quando ele se sentia entristecido por conta de tantas adversidades lá que ele enfrentava, ele pediu a Joana de Ângeles que lhe oferecesse uma mensagem que lhe desse ânimo. E Joana, com sua maneira carinhosa, mas enérgica também, né, respondeu: "Você quer uma mensagem só para você? Pois eu lhe digo, meu amigo, todas as mensagens que ditei até hoje são para você." É um puxãozinho de orelha que cabe para todos nós, né? No sentido de que, será que estamos aproveitando tudo o que está à nossa disposição? Todo conhecimento divino é para nós, é para todos nós. A semente, para se desenvolver, ela precisa de água, calor e luz. Os fluidos divinos, nutrientes do espírito, são a água que Deus nos fornece de forma abundante e ininterrupta. Nós somos rodeados por pessoas e amigos da espiritualidade que nos dão calor em forma de apoio, conforto e carinho. E todo conhecimento divino é luz e está aí, à nossa disposição. Enfim, amigos, o Emmanuel ressalta que o esforço da autoiluminação começa com o autodomínio. Paulo combateu consigo mesmo, vasculhando a fundo, dentro de si, em busca do encontro de Deus. Não deixou para depois, não desperdiçou o tempo. Busquemos, então, nos conhecer de coração aberto e aproveitemos com sabedoria os recursos divinos à nossa disposição. Aproveitemos o nosso tempo aplicando em nossas vidas os ensinamentos de Jesus. E certamente provocaremos grandes transformações em nós, como já deve estar acontecendo. Transformações que nos levarão a gravitar para a unidade divina, quando alcançaremos em nós mesmos a perfeita comunhão com Deus. E assim encerramos o estudo de hoje. Jéssica e eu gostaríamos de agradecer a boa vontade de vocês nos ouvirem essa noite, desejando a todos uma linda noite de descanso e fazendo o convite para vibrarmos juntos. Então vamos fechar os olhos e vamos nos unindo em um só pensamento de amor para doarmos o que há de melhor em nós a todos os nossos irmãos
encarnados e desencarnados que necessitam de um conforto. Que Jesus envolva a todos com nossas vibrações de amor e de refazimento. Vibremos pela expansão do Evangelho nos lares de todo o planeta. E que a paz de Jesus acalme os corações, curando as feridas do mundo e promovendo a fraternidade entre as nações. Por fim, Senhor, ajuda-nos a compreender os teus ensinamentos e a derramar a tua fragrância no campo em que fomos plantados. Graças a Deus. E passamos a palavra agora para o nosso querido Ângelo. Então, agora, continuando com essas vibrações de amor, juntamente com Jesus e os bons espíritos mentores do lar do amor cristão, vamos entrar em nossos lares, uma luz azul intensa, iluminando e levando vibrações de amor, harmonia e de refazimento, desfazendo as mágoas, tristezas e assim trazendo a paz e a alegria. Com esta luz, vamos até o nosso quarto, limpando todas as paredes, tirando as energias negativas, trazendo a paz, o equilíbrio. Vamos agora até a nossa cozinha, para que os nossos alimentos possam ser energizados e que nos tragam a saúde para o nosso corpo físico e para o nosso corpo espiritual. Neste momento, fluidificando toda a água com os fluidos salutares para prepararmos a nossa alimentação. E assim vibremos esta luz para cada cantinho de nosso lar, da nossa casa, trazendo boas energias, equilíbrio e saúde. E que essa luz possa alcançar também os nossos vizinhos, dando a eles energias positivas, vibrações de amor, saúde, prosperidade. E nesse momento vamos para o centro de nossa sala, nos reunir com os nossos familiares para um abraço fraterno em forma de vibrações amorosas. Se houver algum parente que esteja enfermo ou em desarmonia, que eles possam ser envolvidos por esses fluidos e que esses fluidos também envolvam nossos animaizinhos de estimação. Vamos agora mentalizando esta luz no alto de nossa cabeça, lentamente percorrendo todo o sistema nervoso central até os nossos pés. E essa luz voltando para a nossa fronte, energizando cada célula do nosso cérebro, descendo
para a laringe, o esôfago, o nosso sistema digestório, para os pulmões, nosso cardíaco, todo o sistema circulatório, a vesícula, o fígado, o baço, o nosso sistema urinário, o intestino, os órgãos reprodutores. Que todos os nossos órgãos sejam limpos de dentro para fora. E as células doentes ou em desequilíbrio possam ser substituídas por células sadias. Neste momento, pedimos aos mentores que nos acompanham nesse trabalho, para que eles fluidifiquem a água que está ao nosso lado. E assim, energizados e fortalecidos, confortados, agradecemos por mais esta oportunidade. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos ofendeu. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todos os males. Graças a Deus, graças a Jesus. E assim agradecemos mais uma vez a nossa querida